Flamengo protagonizou uma palhaçada ontem, né? Isso é uma palhaçada. Fazer homenagem a jogador de futebol depois de perder de 3-0 para o Atlético e ali praticamente dar adeus ao título, a chance de título, num jogo valendo 3 pontos contra um time que era o terceiro colocado como visitante no campeonato, que meteu 3-0 no primeiro turno, um jogo que valia a classificação para a fase de grupos da Libertadores, que sequer está assegurada mesmo com a vitória. Isso é o fim da picada, e as pessoas tratam isso como normal. O Flamengo festejou. Festejou o quê, amigo? Jogadores no campo festejando, jogadores emocionados. Emocionados com o quê? Isso é o fim da picada, cara. Normalizaram assim a bananice. A bananice rubro-negra foi tratada como algo normal, institucional. Cara, uma opinião que eu tenho em relação ao Flamengo dessa temporada é o seguinte: o peixe ele morre pela boca. O Flamengo ele foi um peixe nesse ano. O Flamengo ele foi um peixe nessa temporada. Tudo que o Flamengo sofreu, todos os fracassos ao longo do ano aí que o Flamengo teve, foi plantado pelo próprio Flamengo. O próprio Flamengo se sabotou e o próprio Flamengo criou essa situação onde ele está colhendo agora. Eu vou mostrar para vocês aqui um trecho, né, onde o Mauro César, o flamenguista Mauro César, desce a lenha, mete o pau no Flamengo, diretoria, jogadores, comissões técnicas, enfim. Tirem suas próprias conclusões e deixem a opinião de vocês nos comentários. Passou uma pergunta aqui, rapidamente, Mauro, falando assim, vocês estão falando que foi o Botafogo o responsável? Então por que o Flamengo não foi o campeão? Pergunta ele. Eu pergunto para você, por que não foi o Flamengo o campeão? Faltou jogador? O que aconteceu? Falta um monte de coisa no Flamengo. Aliás, eu acho que a sua enquete poderia acrescentar também Landim e Brás. Também tem uma participação. São os grandes artífices do fracasso do Flamengo. Então, se o Flamengo não consegue competir até a última rodada com chances reais de ser campeão, mesmo com todas as chances oferecidas pelo Botafogo e bem aproveitadas pelo Palmeiras, mesmo sem ser tão competitivo e eficiente como no ano passado, isso tem aí as digitais do Landim e do Brás. Não fossem os dois e a sua péssima gestão, né, o Flamengo talvez fosse o campeão. Eu teria uma chance bem maior, mas trocaram 30 vezes de técnicos, preparadores físicos, ficam nessa loucura sem fim. E ontem o Flamengo protagonizou uma palhaçada ontem, né? Isso é uma palhaçada. Fazer homenagem a jogador de futebol depois de perder de 3-0 para o Atlético e ali praticamente dar adeus ao título, a chance de título, num jogo valendo 3 pontos contra um time que era o terceiro colocado como visitante no campeonato, que meteu 3-0 no primeiro turno, um jogo que valia a classificação para a fase de grupos da Libertadores, que sequer está assegurada mesmo com a vitória. Isso é o fim da picada, e as pessoas tratam isso como normal. O Flamengo festejou. Festejou o quê, amigo? Jogadores no campo festejando, jogadores emocionados. Emocionados com o quê? Isso é o fim da picada, cara. Normalizaram assim a bananice. A bananice rubro-negra foi tratada como algo normal, institucional. Não aprenderam nada com a história recente do clube, com o episódio do Cabanhas. E não aprendem nada com o Palmeiras, que mesmo sem ser brilhante, por que ganha o campeonato? Porque o Palmeiras pode jogar mal, mas o Palmeiras nunca é indolente. O Palmeiras nunca é banana, nunca é preguiçoso. É diferente. Jogar mal, perder, é circunstancial. Acontece. O Palmeiras teve fases ruins na temporada, sequências de derrotas, mas o Palmeiras joga sério. O Flamengo sobe nas tamancas, põe as mãozinhas na cintura, não corre em certos jogos, não compete, toma de 4 do Fluminense final carioca, toma de 4 do Bragantino, toma de 3 do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro também, do Cuiabá, perde para Alcas, empata com o Iublense, é eliminado pelo Olímpia. Querem mais algum outro exemplo desse ano ridículo? E aí você dá até uma entrevista do Felipe Luiz em que parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem, que quer ser técnico. Ninguém tem constrangimento nenhum, gente. Flamengo, ninguém se constrange. E isso tem as digitais, claro, dos dois dirigentes mais de cargos mais elevados. O vice-futebol é o presidente do clube. Que permitiram, não sei se a ideia partiu deles, mas concordam com uma homenagem a jogador em jogo valendo 3 pontos. E eu transfiro aqui para quem nos acompanha, especialmente para quem torce pelo Flamengo, a pergunta que o colega Fabrício Kika fez na rede social. Alguém acha que Jorge Jesus, já que falamos tanto do Abel Ferreira, então vamos pegar o par rubro-negro do Abel, que é o outro português que fez sucesso aqui, que foi embora rapidamente. Alguém acha que o Jorge Jesus ia aceitar homenagem a jogador num jogo valendo uma classificação para a Champions League? Ou para a Libertadores?
para a competição internacional, sendo que o técnico chegou agora, o Tite, em 2023, com a missão de classificar para a Libertadores. Aí a chance do título se ofereceu. Ele e os seus jogadores não foram capazes, não foram competentes o bastante. Aí você vai fazer festa. Vão me convencer que o Felipe Luiz jogou por opção do Tite e não porque ele tinha que ser homenageado, e ele erra na jogada que gera o pênalti, que gera o gol do Cuiabá, proporcionando um final de jogo perigoso para o Flamengo, que se toma um gol ali, 2 pontos a menos, a chance é enorme de ficar fora da Libertadores em sua fase de grupos. E isso não é pouca coisa não, para quem não se ligou, quem começar a Libertadores na fase de grupos vai jogar em abril. Quem tiver que disputar 2 fases de fase preliminar, 2 etapas, 2 mata-mata, começa em fevereiro. Muda completamente o planejamento. Isso daí é uma pura verdade, cara, porque é o seguinte, começa em fevereiro a Libertadores, pra quem vai pra pré, né, digamos assim. Geralmente, pô, jogador voltando aí de férias, sem ritmo, alguns acima do peso, de repente tendo que jogar na altitude, olha, é complicado. Você tendo aí a chance de usar o estadual, já que não serve para nada o estadual, que sirva de pré-temporada. Aí você mete no meio ali 2 mata-mata. Ah, mas o mata-mata nessa fase é fácil. O Olímpia eliminou o Fluminense. No ano passado, o mesmo Fluminense, o mesmo Olímpia que eliminou o Flamengo nas oitavas esse ano. Então aparece aí um Milionários da Vida, um Olímpia, um São Lourenço, sei lá, eu não vi ainda quais são os times, mas enfim, um time que tem algum porte, e você pode ser eliminado precocemente. O Corinthians já foi também, eliminado pelo Tolima lá atrás. Outras equipes brasileiras passaram por isso. São Paulo caiu para o Talheres. Você vai fazer o quê ali? Quer dizer, o que aconteceu ontem, com festa no final, enquanto o Palmeiras comemorava o título praticamente, merecidamente, o Flamengo estava comemorando sei lá o quê. Quer dizer, é realmente demais. Se a ideia é fazer cortina de fumaça para esconder toda a pífia temporada do Flamengo, pode enganar os ingênuos, mas não a todo mundo. Pois é. Rapaziada, essa foi a opinião aí do Mauro César, e é o seguinte, ele tá certinho no que ele disse. Concordo plenamente. Eu não entendi aquela festa toda no Maracanã, no jogo de ontem, contra o Cuiabá. Um time que perdeu tudo que disputou na temporada, um time que ainda tinha, até então, né, a esperança de ser campeão brasileiro, mas foi atropelado pela equipe do Atlético Mineiro, 3-0 no Maracanã. E aí no jogo seguinte tem gente comemorando, no jogo seguinte tem gente achando que os jogadores merecem festa, que não sei o quê. Gabigol chorando e tudo mais. Aí não dá, né, rapaziada? Eu imagino que o torcedor flamenguista, cara, deve ter ficado pé da vida. Enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.